começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer. Agora é hora da história. Oi, crianças, tudo bom? Como é que vocês estão, hein? Crianças, hoje eu vim contar para vocês uma história do livro de Esté. É a história da rainha Esté. A rainha Esté, ela pertencia ao povo judeu e ela era casada com o rei da Pérsia, o rei Xerxes. Esté, ela foi escolhida dentre várias mulheres para se casar com o rei e morar no palácio real. E o rei Xerxes, ele era o rei de toda a Pérsia, que era um reino muito grande, e os povos judeus e outros povos viviam nesse reino. Esté morava num palácio muito grande e ela tinha muitos empregados e vivia de forma muito luxuosa nesse palácio. Esté, ela foi escolhida por Deus para casar com o rei, porque Deus tinha um propósito na vida de Esté. E o que aconteceu, a história de Esté, como foi que aconteceu, o desenrolar da história dela. Esté, o rei Xerxes, ele tinha um secretário oficial chamado Amã. E Amã era um homem muito mau. E ele não gostava do povo judeu. Por quê? Amã gostava que todas as pessoas tratassem ele como se ele fosse Deus. E existia um homem que era empregado do rei e que vivia aos arredores do palácio, chamado Mardoqueu. Mardoqueu era primo de Esté, e ele quem criou Esté, e ele não se ajoelhava para Amã. Então Amã tinha muita raiva dele e queria saber por que ele não fazia isso. E descobriu que era porque Mardoqueu só podia se ajoelhar e só podia adorar um Deus, que é o Deus do povo judeu. Por isso, Amã convenceu o rei que deveria matar todos os judeus que viviam na Pérsia, que era um reinado muito grande. Então, muitos judeus iam morrer. Esté, sabendo de tudo isso, ficou muito preocupada, porque Mardoqueu, seu tio, foi até o palácio, procurou por ela e falou para ela. E pediu que Esté intercedesse junto ao rei, para que ela convencesse o rei a não deixar que Amã matasse os judeus. Esté ficou muito assustada, com muito medo, porque ela não podia ir falar com o rei de qualquer jeito. Ela só podia ir falar com o rei se o rei autorizasse ela a falar. E o rei já fazia muitos dias que não chamava Esté para falar com ela. Então, ela ficou muito assustada. Mas Mardoqueu disse para Esté: Esté, você deve ir falar com o rei, porque você está aqui, talvez, para isso. Você está aqui com esse propósito, para interceder pelo povo. Então, você tem que ter coragem de falar com o rei. Esté pediu para Mardoqueu que ele fosse e avisasse para todos os judeus, para todas as pessoas, que jejuasse por 3 dias e 3 noites, para que Deus ouvisse o seu pedido, para que ela conseguisse realmente falar com o rei e ser atendida. Quando o rei Xerxes estava no seu trono, em um dia de festa, Esté se aproximou do pátio e quando ele viu que Esté se aproximou, ele acabou chamando Esté para lá. E Esté foi. Ele levantou o cetro e deixou que Esté entrasse. E quando ele viu Esté,
ele ficou com o coração tocado e disse para Esther: Esther, você pode se aproximar e você pode me pedir qualquer coisa. Me peça qualquer coisa que eu faço para você. Então, Esther, aproveitando a oportunidade e com muita sabedoria, pediu ao rei Xerxes: Rei, eu quero que você deixe que eu faça um jantar, um banquete, e que eu convide Amã para o banquete. E Amã, naquele momento, ficou muito feliz, porque a rainha Esther estava chamando ele. Ele achava que isso ia ser algo muito bom para ele. E o rei disse: tudo bem, se você pedir qualquer coisa, até metade de todo o reino eu vou te dar. Então, Esther preparou todo o banquete. E alguns dias depois, Esther preparou o banquete e convidou Amã para ir para o banquete junto com o rei. Quando chegou lá, o rei perguntou a Esther: Esther, o que você deseja? Esther disse: Rei, eu desejo que você cancele o pedido de Amã, que esse pedido de Amã vai matar todo o povo judeu. E eu também sou do povo judeu. Então, eu gostaria que você cancelasse esse pedido e salvasse o povo judeu. O rei ficou bastante triste e furioso com Amã, porque ele não sabia de todo o plano de Amã. E ele concedeu o desejo de Esther. E tão furioso que ficou, o rei pediu que Amã fosse punido pelo que ele fez. Então, crianças, um dia Mardoqueu saiu na porta do palácio e foi falar com os oficiais e com todo o povo e dar o recado que o rei mandou a respeito do povo judeu. E ele disse que o povo judeu seria poupado e que poderia se defender caso alguém tentasse fazer algo contra ele. E todas as coisas boas que o rei tinha concedido, como ouro, prata, para Amã, ele deu ao povo judeu. Então, Mardoqueu, junto com Esther, através da intercessão e da coragem de Esther, conseguiu salvar o povo judeu. A história de Esther é a história que nos mostra que Deus usa as pessoas e coloca as pessoas com um propósito para abençoar o seu povo. Esther teve coragem, mesmo que ela tenha tido um pouco de receio, um pouco de medo, devido às preocupações que assolavam a ela, mas mesmo assim ela teve coragem e pediu a Deus e pediu ao povo que jejuasse, que se humilhasse diante de Deus, para que conseguisse salvar o povo judeu. Por isso a história de Esther é contada até hoje pelo povo judeu como uma demonstração da sua coragem e da soberania de Deus. Então, crianças, vamos conversar um pouco sobre a história de Esther, que essa história nos ensina que Deus tem o controle de todas as coisas, certo? Então vamos orar e pedir a Deus que nos dê coragem e sabedoria como deu a Esther. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, e entregamos todas as coisas que acontecem sobre a nossa vida, porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem o controle, que o Senhor tem a solução para todos os nossos problemas. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos coloque nos locais e nos lugares que o Senhor tem para cumprir com o nosso propósito. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre, de todas as adversidades. Amém. Então, crianças, vamos refletir um pouco sobre a história e vamos buscar orar, meditar, fazer as atividades aqui embaixo no link. E é isso, fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau. Começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar
Bíblia conhecer.